Bom dia! Hoje são 11 de novembro de 2018, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O segundo vídeo da série é Augusto Cury e Jesus Cristo. Jesus nunca foi o Cristo, o Messias, aguardado pelo seu povo, o povo judeu. Jesus era judeu. E os judeus aguardavam um Messias, Cristo em grego, que iria salvar seu povo do domínio, na época de Jesus, do domínio romano. Eles procuravam um judeu forte, um Messias que seria rei para expulsar os romanos da Palestina. E Jesus não foi esse rei. Jesus não expulsou ninguém da Palestina porque não tinha força suficiente para fazê-lo, correto? Muito bem. Estou aqui analisando o segundo vídeo, analisando este livro aqui de Augusto Cury, psiquiatra. Este livro aqui, com o título Um Mestre Inesquecível. Este livro é o último, até agora, da série Análise da Inteligência de Cristo, diz aqui o Augusto Cury. Muito bem, vamos analisar aqui mais um erro do Augusto Cury, correto? E aqui, nesse quadro, vou trazer mais uma vez uma referência a este livro aqui, ó. Uma biografia de Rubem Alves, correto? E vou trazer também um trecho do livro de Sigmund Freud, que aqui está, O Futuro de uma Ilusão, certinho? Muito bem. Eu disse aqui que Jesus nunca foi o Messias, o Cristo. O Augusto Cury diz aí que Jesus era o Cristo, o Messias. Só que no livro dele aqui, sem perceber, ele diz que Jesus não foi o Cristo, o Messias. Você duvida? Pois vamos ver aqui o livro. Muito bem, vamos aqui. Augusto Cury e Jesus Cristo, segundo vídeo. Nas páginas 15 e 16 do livro de Augusto Cury, ele escreve o que está aqui. Vamos lá. Antes de Jesus aparecer, os ouvintes de João Batista aí, ele está se referindo aqui ao Novo Testamento. Os ouvintes de João imaginavam como seria, veja aqui, o Messias, correto? Cristo em grego. O ungido, Messias, o ungido de Deus, que libertaria, veja aqui, libertaria o ser humano do seu cativeiro exterior e interior. 7 séculos antes, aqui ele faz uma referência aos textos da Bíblia hebraica, o Velho Testamento, que não é velho para os judeus. 7 séculos antes, o respeitado profeta Isaías anunciara a vinda do Messias. O que está em Isaías capítulo 53 não é o retrato do Messias. Não há nenhuma referência ao nome Messias, Cristo em grego. Isso aqui é conversa fiada. Não há referência alguma. E o Messias aqui era para o tempo de Isaías e não para depois, de 700 anos depois, para 7 séculos depois. Tudo para o tempo deles. Isso aqui é conversa fiada do Augusto Cury. Então ele diz, 7 séculos antes, o respeitado profeta Isaías anunciara a vinda do Messias. Mas o tempo passou, veja o que diz Augusto Cury. Mas o tempo passou e muitas gerações morreram sem vê-lo. Ele está dizendo aqui que lá
no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, muita gente ali falava sobre a vinda do Messias. E aí ele cita o Isaías. E ele diz que o tempo passou. O tempo passou. Ele diz que muitas gerações morreram aguardando aí esse Messias, e o Messias não veio. Porque não haverá Messias algum para chegar. Então aqui o próprio Augusto Cury, aqui nesse período ele diz uma verdade. Mas o tempo passou e muitas gerações, muitas que aguardavam o Messias, essas gerações morreram, desapareceram sem ver esse Messias, correto? Muito bem. As palavras de Isaías se transformaram em um delírio para Israel. Agora veja aqui, outra verdade dita pelo Augusto Cury. E eu sempre digo aqui, o povo, isto é, o povo hebreu, lá no Velho Testamento, e o povo judeu no Novo Testamento, o povo sonhava com um grande Messias que o viesse libertar da escravidão e da submissão a Roma. Isso aqui é uma verdade que é do conhecimento de qualquer teólogo sério. O Messias, é o que eu sempre digo aqui em mais de 1.500 vídeos sobre religião. O Messias, que significa Cristo em grego, o Messias aguardado pelo povo hebreu no Velho Testamento e pelo povo judeu no Novo Testamento, no mundo de Jesus, o não histórico, claro, o povo sonhava com um judeu forte, um judeu que seria rei em Jerusalém, na época de Jesus aqui, que seria rei e que iria ter forças suficientes para expulsar da Palestina os romanos. Porque os romanos dominaram a Palestina antes de Jesus, durante Jesus e depois da morte de Jesus. Então Jesus nunca foi o Cristo, o Messias, aguardado pelo povo para libertar o povo judeu da escravidão romana, da submissão romana. Entendeu? O Augusto Cury diz uma verdade aqui, e isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério, e não de teólogos pilantras que ficam em igrejas para enganar fiéis. Muito bem, agora veja como o próprio Augusto Cury, sem querer, ele diz que Jesus não foi esse Messias, esse Cristo aguardado pelo povo judeu. E não foi mesmo. Só que ele diz aqui uma coisa de forma indireta, sem perceber que está dizendo aqui que Jesus não foi esse Messias que libertou o povo judeu da escravidão romana, da submissão romana. Entendeu? Vamos aqui. Mais à frente ele diz, olha aí, o que Jesus provocou? O que Jesus provocou? Pergunta aí o Augusto Cury. Os dois extremos, diz ele. Frustração. Olha aqui, o próprio Augusto Cury, sem querer, está dizendo que Jesus não foi aquele Cristo, aquele Messias aguardado pelo povo, aquele Messias que iria libertar da escravidão e da submissão romana o povo judeu. Sem querer, o próprio Augusto Cury diz aqui que Jesus foi uma frustração, porque não se colocou, olha aí, não se colocou como um herói poderoso, um rei poderoso, para expulsar os romanos da Palestina, mas como filho do homem, filho de Deus. E diz o Augusto Cury que também Jesus provocou exultação, porque nunca alguém fez o que ele fez, ou falou o que ele falou. Isso aqui é uma bobagem. Dizer que Jesus fez o que ninguém nunca fez, ele está se referindo aqui àquelas lendas de que Jesus curava, transformava água em vinho e assim por diante. E que Jesus falou o que ninguém falou. Ora,
Muitas coisas que estão na boca de Jesus, nos evangelhos, nos 4 que estão no Novo Testamento, muitas coisas que estão na boca de Jesus foram cópias de outros povos vizinhos ali que transmitiram cultura. Então você vê aqui que sem querer, sem perceber, o próprio Augusto Cury diz que Jesus foi uma frustração para aquele próprio povo dele que esperava um Messias forte para expulsar os romanos da Palestina. Jesus foi uma frustração total, porque Jesus não teve forças suficientes para expulsar os romanos miseráveis da Palestina. Entendeu? Então Jesus aqui, na visão do Augusto Cury, Jesus foi uma frustração, no sentido de que não foi o Messias aguardado pelo seu próprio povo. E não foi mesmo. E que Jesus foi uma exultação em relação ao que eu falei aqui. Muito bem. Vamos agora trazer aqui mais uma vez o Sigmund Freud. O Augusto Cury, ele é um psiquiatra, administrador de empresas, não é? E psicólogo. O Sigmund Freud dispensa comentários, não é? Sigmund Freud foi formado em medicina, neurologia, e ele era também psiquiatra, como Augusto Cury. Depois é que Sigmund Freud montou, descobriu, construiu a psicanálise. E aí passou a ser chamado de pai da psicanálise, correto? Sigmund Freud, sem dúvida alguma, foi o ateu mais famoso da história, porque aí ele não trabalhava com filosofia, blá blá blá, ele trabalhava com a ciência, estudando a psique humana. Sigmund Freud fez esse livro aí, O Futuro de uma Ilusão. Ele fez esse livro em 1927, há 91 anos, quase um século. E veja a realidade que aqui está. Basta você aqui ler e associar aos fatos que acontecem ainda hoje. Certinho? Na página 88 de seu livro O Futuro de uma Ilusão, Freud escreve assim: nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele, este homem racional, só permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. O Freud está dizendo aqui que um homem que faz uso de seu raciocínio, um homem em completo estado de saúde mental, ele não se contenta com fundamentações miseráveis para o que ele afirma. Ele não se contenta com essas fundamentações. O homem racional, ele não usa essas fundamentações miseráveis para seus juízos. Ele só faz isso quando ele entra no mundo das religiões. Aí o homem perde sua racionalidade, ele fica bobo e afirma coisas ingênuas e infantis, extremamente infantis. É isso que ele quer dizer. Por exemplo, um homem racional, ele não diz a um amigo que deu um salto, ele estava no chão e deu um salto e subiu um edifício com 30 andares, sem elevador e sem escada, só com um pulo. Ele pulou e subiu a um edifício de 30 andares. Um homem racional não diz isso para seu amigo. Mas, quando ele entra na religião, ele diz, por exemplo, que Maomé subiu ao céu. E aí, como é religião, os fiéis acreditam. O homem também, quando sai do seu raciocínio, entra na religião, diz, por exemplo, que Jesus subiu ao céu. Um absurdo. Mas aí os fiéis acreditam. Entendeu? É isso aí que diz Freud. Que o homem racional, ele não faz uso de fundamentações miseráveis para seus juízos.
Ele só faz isso, só busca essas fundamentações miseráveis quando ele está atolado em religião. Entendeu? É isso aí que diz o mestre. Muito bem, vamos agora ao Rubem Alves. O Rubem Alves, aqui, ele foi psicanalista também. Psicanalista, aqui, estudou também uma parte de Freud. Psicanalista também. O Rubem Alves, além disso, foi pastor protestante da Igreja Presbiteriana do Brasil. Formou-se aqui em Minas Gerais, morava lá, em Boa Esperança. Formou-se em Minas Gerais, teologia. Era um cristão apaixonado, um cristão fervoroso, acreditava na Bíblia, Velho Testamento, que não é velho para os judeus, acreditava no Novo Testamento e assim por diante. Foi fazer doutorado em teologia nos Estados Unidos da América do Norte. Fez doutorado em teologia. Ele é mestrado também, fez mestrado em filosofia. Professor universitário da Unicamp e autor de vários e vários livros, mais de 100 livros. Ele fez mais livros do que o Augusto Cury. E o Rubem Alves, ele também era conferencista, não era? Conferencista. Muito bem. Então o Rubem Alves deixou toda essa crença dele no cristianismo. Ele abandonou a crença cristã. E ele se lamentava, porque ele já morreu, ele se lamentava muito de ter acreditado nas fantasias da Bíblia, nas fantasias cristãs. E na página 141 desse livro, o próprio Rubem Alves diz: a teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. A teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. A doutrina cristã, e é em todas as suas nuances. Então, muito bem, Jesus, é o que eu sempre digo aqui rapidamente, Jesus nunca foi o Messias. Messias significa Cristo em grego. Jesus nunca foi o Messias. Na época dos textos hebraicos, no Velho Testamento, Messias era uma atribuição dedicada aqui a sacerdotes naquela época e a reis. Eles eram ungidos, a cabeça derramada ali, colocava-se óleo sobre a cabeça para dizer que aquela pessoa era escolhida por Deus. Uma ignorância total. Então você vê que Messias, o Jesus, nunca foi o Messias, o Cristo. Como até mesmo aqui mostrou a frustração aqui de Jesus diante de seu povo. O próprio Augusto Cury, sem querer. Muito bem, só para você ver isso aqui, veja a lenda que está em Mateus, capítulo 2, versículo 2. Aqui é a lenda de Mateus sobre o nascimento de Jesus. E veja que o próprio Mateus, aqui na lenda dele, ele coloca um sinal como se Jesus aqui seria o Messias, que iria libertar o povo judeu da escravidão romana. Ele próprio coloca isso aqui, o escritor que escreveu o que está em Mateus. Ele diz assim, que os magos perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha aqui, na lenda de Mateus, no nascimento de Jesus, eles colocaram aqui como Jesus, onde está o recém-nascido? Jesus, que será o rei dos judeus. Olha aqui. Então eles aqui pensavam que Jesus, colocaram em Jesus aqui, que ele seria o Messias futuramente. Que esse Jesus seria o Messias, o Cristo, e seria rei em Israel, rei em Jerusalém. E que esse aí iria expulsar os romanos da Palestina. Tanto essa lenda aqui, nesse sentido de que Jesus seria o Messias, está errada, que eles colocaram aqui, na época, o rei Herodes, com medo de perder seu reinado, e aí mandou matar as criancinhas para matar Jesus, antes que Jesus se transformasse mesmo no rei dos judeus. Tudo lenda. E aí Jesus não morreu. Jesus viveu, não é? A fase adulta. E Jesus nunca foi rei dos judeus. Nunca foi rei em Jerusalém. Jesus nunca expulsou os romanos da Palestina. É por isso que ele não é o Messias, não é o Cristo.
É por isso que os judeus sempre disseram que Jesus nunca foi o Messias. Ninguém esperava um Messias que não fizesse nada. O que os judeus esperavam era um Messias forte, que expulsaria os romanos da Palestina. A mesma coisa está em Mateus, capítulo 24, 30 e 34. Veja aqui. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Jesus está dizendo aqui, para o tempo dele, que ele viria para salvar aí o povo. Aí vem aqui o versículo 34 e diz: em verdade vos digo que não passará esta geração, que é a geração lá de Jesus, há 2000 anos, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, sem que o Filho do Homem não volte. Então Jesus está dizendo aqui que o Messias, o Filho do Homem, que seria ele e nunca foi, que ele iria, naquela época, naquela geração, ele iria descer dos céus com os anjinhos, né? Com muito poder e glória. Só que Jesus nunca desceu dos céus com anjinho, poder e glória. Os romanos continuaram dominando a Palestina. Então você vê aqui, em verdade vos digo que não passará esta geração daquela época, há 2000 anos, a geração em que viveu Jesus. Jesus está dizendo que esta geração dele não passará sem que tudo isto aqui aconteça. E nada aconteceu. É por isso que Jesus nunca foi o Messias. Voltando aqui às palavras do Augusto Cury, ele diz: mas o tempo passou e muitas gerações morreram sem vê-lo. Muitas gerações morreram sem ver esse Messias. E a própria geração de Jesus está aqui. Essa geração aqui de Jesus passou também, morreu. E o Messias nunca apareceu, como Jesus havia afirmado aqui, para seu tempo. Entendeu, gente? Então Jesus nunca foi o Messias. Jesus nunca foi o Cristo. Os cristãos que vão a igrejas cristãs, fiéis, não conhecem a Bíblia, não estudam, eles pensam que a palavra Jesus Cristo, que é o Cristo de Jesus, faz parte do nome familiar. Como se fosse Kennedy, de John Kennedy. Kennedy, de John Kennedy, é familiar. A família Kennedy. Certo? Ana Maria Braga, apresentadora da Globo. Ana Maria Braga. Maria Braga é sobrenome de Ana. Braga é sobrenome de Ana Maria. Ana Maria Braga. Braga faz parte do nome dela. Jesus Cristo não. Cristo não é família. O pai de Jesus, o José, na lenda bíblica, o pai de Jesus, José, não tinha Cristo no nome. E nem a mãe dele, Maria, tinha Cristo no nome. Maria Cristo, José Cristo. Não. Cristo aqui é no sentido de que Jesus era o Cristo. Jesus era o Messias. E nunca foi, como você viu aqui. E o próprio Augusto Cury, sem querer, diz que Jesus frustrou aquele povo dele que aguardava um Messias poderoso, forte, rei de Jerusalém, que iria expulsar os romanos da Palestina. É por isso que os judeus dizem até hoje que Jesus nunca foi o Messias, porque os judeus aguardavam um Messias forte, que seria rei, como foi o rei Davi, e que iria expulsar os romanos da Palestina. E Jesus não foi nada disso. Morreu e a Palestina continuou sob o domínio dos romanos. Jesus nada fez, porque não tinha força para isso. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.